Bom dia! Hoje é dia 6 de outubro de 2025, mais um áudio da playlist Lutas e Vitórias, hoje com o tema Fé em Meio ao Caos. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus, ele nos ensina uma lição poderosa sobre como ter fé quando tudo ao redor parece fora de controle. No meio de uma tempestade literal, os discípulos aprenderam que a fé não é a ausência de tempestade, mas a presença de Jesus no barco com você. E o nosso texto base está em Marcos capítulo 4, versículos 39 e 40, que diz assim: Jesus se levantou e repreendeu o vento. Silêncio, fique quieto. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então perguntou aos discípulos: por que vocês têm tanto medo? Ainda não têm fé? Meu Deus, que coisa poderosa! Que cena dramática! Uma tempestade furiosa, ondas enormes, discípulos experientes com medo de morrer. E onde estava Jesus? Dormindo. Alguém consegue imaginar isso? No meio do caos total, Jesus estava em paz absoluta, dormindo. Quando os discípulos o acordaram, ele fez algo extraordinário. Ele repreendeu a tempestade como se ela fosse uma criança desobediente. Silêncio, fique quieto. E imediatamente houve grande bonança. Não uma calmaria gradual, uma calmaria instantânea. Mas veja a pergunta de Jesus logo em seguida: por que vocês têm tanto medo? Ainda não têm fé? Jesus não estava criticando os discípulos por sentirem medo. Ele estava questionando por que o medo foi maior que a fé. Eles tinham Jesus no barco, mas agiram como se estivessem sozinhos. E quantas vezes nós fazemos exatamente a mesma coisa? Nós temos Jesus conosco, mas agimos como se ele não estivesse presente. Entramos em pânico como se fôssemos órfãos espirituais. Esquecemos que quem está conosco tem autoridade sobre todas as coisas, inclusive as tempestades da vida. Sua tempestade, talvez ela seja financeira, familiar, emocional, profissional ou de saúde. Mas Jesus está no seu barco e ele continua tendo autoridade para dizer às tempestades: silêncio, fique quieto. Então hoje, ao invés de focar na intensidade das tempestades, foque na presença de Jesus. Ao invés de calcular o tamanho do problema, lembre-se do poder do seu Salvador. Vamos orar. Senhor Jesus, perdoa-nos por tantas vezes que agimos como se Tu não estivesse no nosso barco. Em meio às tempestades da vida, ajuda-nos a lembrar que Tu tens autoridade sobre todos os ventos e as ondas que nos atingem. Fala, Senhor, às nossas tempestades hoje. Silêncio, fique quieto. E que a nossa fé seja muito maior que os nossos medos. E em nome de Jesus, abençoe grandemente a vida de cada uma das pessoas que ouviram esse áudio. Amém.